Olá meninos, tudo bem? Nessa aula importantíssima a gente vai falar como funciona a espectrometria de massa. Olha só, eu falei para você que os átomos, os elementos químicos, na verdade, alguns deles são formados por isótopos, né, de números de massas diferentes. Isótopos, lembra, são átomos do mesmo elemento químico que apresentam números de massa diferentes. Como se descobre os isótopos de um elemento químico? Veja, aqui eu estou usando como exemplo o elemento químico cloro. Olha só, o cloro é formado por dois isótopos naturais. Existe o isótopo de número de massa 35 e 75,4% dos átomos de cloro são esse tipo de isótopo. E existe o isótopo de número de massa 37, que é responsável por 24,6% do total de átomos de cloro da natureza, certo? Bom, a porcentagem de cada isótopo, ou esses isótopos, são descobertos através de um equipamento chamado espectrômetro de massa. Aqui tem um esqueminha que mostra para você como funciona o espectrômetro de massa. Espectrômetro de massa é um equipamento acoplado a um computador, certo? Onde, na parte inicial aqui ó, do espectrômetro de massa, a gente coloca a amostra. Então, aqui, a amostra entra nesse lugar. Ela primeiro passa por um sistema onde você vai ter retirado dessa amostra um feixe de elétrons, ou seja, essa amostra é ionizada. Então, aqui na primeira, logo no comecinho do tubo do espectrômetro de massa, você vai ter a parte ou o processo de ionização dessa amostra. Aí a amostra vai ser aquecida até ser vaporizada e ela passa por alguns filtros onde ela vai ser acelerada. Quando essa amostra contendo átomos com os elementos químicos é acelerada aqui, logo na frente ela vai entrar em contato com um campo magnético. Esse campo magnético faz o quê? Atua sobre as moléculas ionizadas, fazendo com que elas desviem a sua trajetória. Só que aí tem um detalhe. Como essas moléculas têm massas diferentes, a inércia delas é diferente. E aí o desvio dessas moléculas será diferente também. Então, olha aqui, ó. Cada molécula assume uma trajetória diferente dentro do espectrômetro de massa. E lá na frente, no final dessa tubulação, existe um detector. Esse detector é acoplado a um computador e esse computador vai fazer a leitura. Existe um sensor aqui, né? O computador faz a leitura dos isótopos que estão saindo e ainda faz a contagem dos isótopos que estão saindo. Veja, aqui eu tenho uma figura de um espectrômetro de massa para o cloro. Então eu tenho isótopos de massa atômica 35 e 75% dos isótopos são assim. E eu tenho isótopo de número de massa 37 e 25% dos isótopos são assim, totalizando 100% dos átomos do elemento químico cloro. Então, o espectrômetro de massa representou um avanço muito grande na tecnologia e na análise química, na química analítica de uma forma geral. Aqui eu tenho uma foto de um espectrômetro de massa. Olha o tamanho desse aparelho. É um aparelho muito avançado, uma tecnologia muito refinada, caríssimo, caríssimo. É difícil você ter laboratórios, pelo menos no Brasil, que tenham espectrômetros de massa de alta precisão como esse daqui. Então, é assim que se descobre os isótopos e a porcentagem de cada um deles na natureza. E existem questões de vestibulares que já cobram isso. Você vai ver na nossa próxima aula uma questão da FUVEST que fala exatamente sobre o funcionamento do espectrômetro de massa. Aguardo você para a resolução da próxima questão FUVEST 2019. Falou? Abraço, até mais.